como é que está a situação nesse momento na capital da Ucrânia e quais são os desdobramentos desse corredor humanitário, se ele está sendo cumprido totalmente e o que isso representa em termos de salvar vidas. Ótimo dia para você, deve ser tarde aí, mas é um bom dia aqui no Brasil, ao melhor correspondente de guerra do país. Pois não, Ian? Obrigado, Datena, bom dia para você aí, de fato aqui já é tarde, já querendo começar a escurecer. Eu passei praticamente todo o meu dia hoje na pequena cidade de Irpin, onde se tornou o campo de batalha nesse momento, onde as tropas russas e ucranianas estão disputando esse território. Os russos já tomaram metade dessa pequena cidade, que fica a 25 quilômetros aqui de Kiev. E no domingo a gente viu aquelas cenas terríveis de ataques de morteiros, com morteiros, né, contra civis, nessa pequena cidade. Uma família foi morta, cenas muito, muito tristes, presas debaixo de uma ponte. Mas hoje, Datena, eu consegui acompanhar a retirada de milhares de pessoas dessa cidadezinha, muitos idosos, muitas crianças, muita gente que estava escondida nos abrigos antiaéreos ou dos porões de suas casas nesses últimos dias todos, conseguiram sair por essa mesma ponte que foi atacada. É uma situação bastante difícil, uma passagem feita improvisada com pedaços de madeira, porque a ponte foi destruída pelas forças ucranianas numa tentativa de frear o avanço dos russos. Bom, moral da história, o corredor humanitário, como o nome já diz, por outro lado, é um significado que a guerra não termina logo, né? Se estão permitindo que ucranianos saiam da Ucrânia, que se evite mais morte de civis, o primeiro significa que a Rússia não está conseguindo dirigir o seu bombardeio cirúrgico a locais militares. Segundo, que eu não sei se tem esse interesse mesmo. E terceiro, que o corredor humanitário vai todo mundo embora porque nós vamos tacar bala. Isso é o lado ruim da guerra. Parece que essa guerra não termina logo. E até que ponto o Putin conseguiu os seus objetivos de existência da Ucrânia foi maior do que se esperava. Olha, Datena, eu acho que o Putin não esperava uma resistência tão forte da Ucrânia, especialmente nas áreas chamadas russófonas, né? Áreas em que pouca gente fala ucraniano, as ligações étnicas, as ligações históricas, culturais, familiares com a Rússia são muito profundas. Kharkiv é a segunda maior cidade aqui da Ucrânia, fica a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. É uma cidade russa quase. Eu tive lá no dia que houve a invasão e nos dias anteriores, e ninguém acreditava que poderia haver uma guerra, porque simplesmente as pessoas acham que Putin jamais os bombardearia, porque eles se sentem russos. Muita gente ali naqueles dias anteriores dava a entender claramente que apoiava Vladimir Putin, que apoiava a Rússia, mas que não queria guerra. As pessoas não imaginavam, de fato, que a Rússia bombardearia essas cidades, né? Então, eu acho que isso causou uma revolta muito grande, inclusive nesses ucranianos, bem diferentes dos ucranianos do Oeste, sabe? Que têm tradições muito mais ligadas ao Império Austro-Húngaro do que à Rússia. Quer dizer, tradições antigas que não têm ligação com a Rússia. Nessas regiões, aqui onde eu estou, no leste, em Kharkiv, é diferente. As pessoas se sentem russas, de fato. Então, esses ataques, principalmente os ataques contra civis, ataques muito violentos, mortes de crianças, enfim, isso despertou uma revolta nessa parte da população que provavelmente a Rússia imaginava que os receberia de braços abertos, sabe? Dá para prever um fim da guerra que não seja a conquista da Ucrânia por parte da Rússia ou não? Olha, Datena, eu acho que se houver uma conquista de fato, se Putin conseguir dominar Kiev e os seus principais objetivos militares, infelizmente eu acho que a gente vai ver uma nova Síria, uma Síria europeia, sabe? Uma longa guerra, uma guerra de milícias, de uma guerra de guerrilha, a chamada guerra de insurgentes, né? Que foi esse o nome que os Estados Unidos deram aos iraquianos que decidiram combater as forças invasoras em 2003. Eu acho que a gente vai deixar de ver uma guerra convencional, como a gente está vendo agora, de duas forças e dois estados, para uma guerra muito mais sangrenta, muito mais dura e muito longa, viu? Como a gente vê que está acontecendo na Síria. Eu acho que os prognósticos não são nada bons, viu, Datena?
Um líder é muito importante em qualquer estado, principalmente em estado de guerra. Esse líder que surgiu, esse presidente que era humorista de uma série de televisão, esse líder parece que surpreendeu ao mundo todo e despertou dos ucranianos, ou de origem russa ou não, ou mais de origem russa ou menos, despertou no país uma forma de se defender. Despertou no país o glória à Ucrânia. Esse líder foi importante pra caramba até agora, não? Acho que pouca gente esperava esse papel que o Volodymyr Zelensky está desempenhando, né? Antes um pouco da invasão, antes da guerra se concretizar. O que a gente ouvia das pessoas aqui é que ele não era talhado para o cargo, ele não era uma pessoa com força, com brio para enfrentar um líder como Vladimir Putin, né? E desses primeiros dias de guerra, nessas 2 primeiras semanas de guerra, Zelensky se mostrou um líder muito bravo, muito corajoso, decidido a ficar em Kiev, decidido a enfrentar as tropas e, inclusive, decidido a oferecer sua vida por essa causa de uma Ucrânia independente, né? Pode parecer um chavão, pode parecer algo muito quase cinematográfico, se você quiser usar, né, essa bravura toda, mas ela tem um efeito muito grande nas pessoas, sabe? Ela de fato impacta as pessoas em ver o seu líder decidido a não deixar a cidade, a capital do país, enquanto milhões de pessoas estão deixando. Então, de fato, ele foi uma surpresa não só para o mundo, mas especialmente para os ucranianos, que o viam ainda como esse personagem, um ator de comédia, alguém não talhado para uma crise dessa dimensão, né, Datena? Qual a diferença de Kiev que você encontrou agora? Datena, eu fiquei 5 dias fora daqui, são 2 cidades absolutamente diferentes. A gente vê trincheiras sendo cavadas na periferia da cidade, bloqueios em toda parte, soldados em toda parte. O que eu vi aqui no dia que eu saí era algo muito improvisado, com pneus. Agora não, agora a cidade parece estar de fato se preparando para a guerra, se preparando para combater uma invasão. É uma cidade muito diferente, a cidade está mais sombria ainda do que estava antes. Mas a cidade está também, sabe? As coisas mudaram, sem dúvida. Nesses últimos 5 dias as coisas mudaram bastante aqui. Já quase encerrando mais 2 perguntas, né? Qual é o percentual de ucranianos e de russos, enfim, da população da Ucrânia? Qual é o percentual que está deixando mais ou menos a Ucrânia nesse momento para se livrar da guerra? E quanta gente vai ficar? Isso é importante o que eu estou dizendo quando você fala de Kiev, que é a capital da Rússia. Eu não sei quantos milhões de habitantes tem, você vai relembrar a gente, mas é uma grande capital. Eu queria saber quanta gente está saindo daí, porque quem ficar vai enfrentar uma guerra, e isso significa morte de civis. Então, por isso que é importante eu dizer até que ponto, né, o nacionalismo ucraniano despertado agora, por um motivo ou por outro, vai fazer com que pessoas morram. Atores estão participando de exército, boxer, como os irmãos Klitschko, um deles é prefeito da cidade de Kiev, foi campeão mundial, outro também. Enfim, quanta gente vai ficar aí e vai sofrer uma guerra cruel, que nós temos certeza vai acontecer, e qual é o final, já para encerrar, desse corredor humanitário e o recomeço das hostilidades? Tatena, muita gente vai ficar, muita gente está saindo, né? Segundo a ONU, 2 milhões de ucranianos já deixaram o país. Talvez esses números sejam maiores nesse momento, é bem provável que sejam. Aqui em Kiev, muita gente deixou a cidade. Essa é uma cidade de 3 milhões de habitantes, uma bela cidade. Vladimir Putin gosta de dizer que Kiev é a mãe de todas as cidades russas. Foram daqui que saíram os primeiros russos que foram conquistar as estepes e as planícies que vão dar em Moscou, em São Petersburgo, né? A história começa aqui há cerca de 1000 anos, a grande história da Rússia. Muita gente ficando, muitas mulheres e crianças indo embora, né? Na estrada de Lviv para cá, eu vi engarrafamentos quilométricos, mas coisas de 20, 30 quilômetros de filas de carro. As pessoas escrevem no vidro dos carros, crianças,
e vão saindo daqui com as crianças, com os animais, muitos cachorros, gatos nos carros, muita dificuldade para conseguir gasolina na estrada, enfim, é uma fuga mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo tem muita gente ficando. Eu demorei 4 horas para entrar em Kiev ontem, da Atena, por conta da fila de caminhões, de carro para cá, muita gente vindo de fora do país para lutar também. Enfim, como você disse, eu acho que é isso, a guerra vai chegar aqui, muita gente vai morrer, e eu acho que esse final é relativamente imprevisível. Eu acho que a única previsão que a gente pode fazer, Datena, nesse momento, é que muito sangue vai ser derramado aqui, infelizmente, viu? Você fica aí até quando? Não sei ainda. Aqui, quando eu saí daqui, as questões mais complicadas eram as questões logísticas, né? Agora as coisas estão ficando mais equilibradas, já tem mais combustível na cidade. Eu ainda vou avaliar quanto tempo mais eu fico. Preciso voltar ao Brasil, já estou quase um mês fora e tenho um filho para criar que mora comigo. E eu vou ver, ainda vou fazer essa avaliação concreta, talvez mais uma semana, não sei ao certo ainda. Vou ver de como as coisas evoluem aqui. E é o de sempre. Boa sorte, saúde e parabéns imensamente pelo seu trabalho. Deus proteja, abraço grande. Muito obrigado, sou eu que agradeço sempre as palavras muito gentis e muito generosas. Forte abraço para você e bom dia a todo mundo aí no Brasil. Abraço grande, Ian.